agradecendo por esta casa que nos apoia, pelos mentores que estão sempre a nos acompanhar, pelos nossos irmãos desencarnados, que nos orientam nas nossas decisões, no nosso dia a dia. Agradecer, Pai, pela vida, por tudo que o Senhor nos proporciona, de bom e de ruim. Agradecer por nossos familiares, pelos nossos amigos, pelos inimigos que encontramos no caminho. E pedir, Senhor, força para que continuemos nesta caminhada. Pedir tempo para que trabalhemos na tua seara com amor e disposição. Esta noite, pedimos a orientação do Pai Maior, dos mentores espirituais, dos amigos, para que a palavra ministrada pelo nosso irmão adentre os nossos corações e que nos façamos novos, renovados ao sairmos daqui. Damos permissão a tomar esta noite com voto de muita paz e muita luz a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados. E pedimos por aqueles que estão dormindo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em toda parte do universo. O pão material e espiritual dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Deus está presente. E aí vamos para os avisos, da noite. Amanhã, a partir das 15 horas, estará acontecendo aqui no JETS a pintura mediúnica. Estou todos convidados para participar. Independente de quem comprou ou não dela, é um evento muito bonito de se ver, de participar. Então, que eles tiverem disponibilidade para estar aqui amanhã, dividindo a energia com o médico que vai estar fazendo a arte, a pintura, a partir das 15 horas. Precisamos para a nossa cesta básica leite, soja, arroz, óleo, aqueles que tiverem disponibilidade para colaborar. Nós entregamos a cesta no segundo domingo do mês, segundo sábado do mês. Então entregaremos no dia 13, aqueles que tiverem disponibilidade para nos ajudar. As pessoas que compraram os livros da feira de livros, nós estamos aí precisando desse retorno financeiro para prestar conta para a FEED. Já devolvemos os livros e estamos aí com débito em aberto. Então, aqueles que tiverem, mas é a mesma piada do ano passado, vamos passar o ano com dívidas novas. As dívidas velhas a gente paga até 31 de dezembro de 2014. Nos dias 13 e 14 de dezembro, o JETS estará se mobilizando para a entrega do café nas ruas e estaremos juntamente com o café entregando alguns presentes na Cidade Baixa, e no roteiro que a gente faz de entrega de café. Então, nós temos aqui uma lista, onde tem sábado e domingo, para que vocês coloquem o nome de vocês. Caso vocês tenham disponibilidade para estar aqui no sábado, para embalar, cortar algumas coisas, não é isso? No sábado, e a partir das 3 horas, e no domingo, para também concluir o trabalho e ir para a rua. Quem tiver carro disponível também, fique à vontade. Quem tiver gente para trazer, homens, somos mulheres na maioria, mas os homens que estiverem aí, fiquem à vontade. Então pega a listinha, coloca o seu nome no dia, que você tem disponibilidade para vir. Pode ser só no sábado, só no domingo, ou nos 2 dias que faz, tá? Fiquem à vontade. Se tem mais alguma coisa? Eu acho que não. Então agora eu vou passar a palavra para a Flávia, ele vai falar um pouco sobre adultério. Queridas amigas, queridos amigos, que o Senhor seja conosco, nos envolva na sua paz, na sua proteção. Os dicionaristas
estabelecem que a palavra adultério é o ato ou ação de prevaricar, de adulterar. A palavra, segundo o conceito mais vulgar, isto é, aquele que ficou ou pelo qual ficou mais conhecido, é aquele que é relacionado à infidelidade conjugal. No entanto, ainda assim, há outros sentidos mais abrangentes para o próprio termo. E Allan Kardec, na sua sabedoria, ao examinar o conceito adultério, que de vez em quando aparece na Bíblia, e particularmente no Novo Testamento, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, vai dizer que em alguns momentos a palavra é utilizada não no seu sentido específico e mais conhecido, mas no sentido mais geral de adulterar, no sentido de pecar, de corromper, de prevaricar, de atuar de maneira antiética. É por essa razão que em alguns momentos ele cita algumas passagens do próprio Evangelho, particularmente quando ele examina o Evangelho de Mateus, no capítulo 8, versículos 38 e seguintes, quando Jesus estabelece em um momento a colocação de que seria no futuro, naturalmente, a sua mensagem, ora entendida por alguns, ora rechaçadas por outros, e em determinado período de expressão ele diz: porque se alguém se envergonhar de mim, dentre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele. Allan Kardec, na sua percussiência, na sua sabedoria, vai dizer que neste, como em outros casos que observando, inclusive no Antigo Testamento, no livro de Jeremias e em outros, encontramos a palavra adulterar ou adultério utilizada no sentido mais genérico, mais geral, e não necessariamente na acepção que nós mais conhecemos, que diz respeito a conflitos de natureza conjugal nas relações matrimoniais, nas relações de casamento. No entanto, é compreensível que a palavra adultério normalmente esteja associado aos desafios do casamento, aos desafios da vida matrimonial, em que quase sempre há a busca de um ou de ambos os parceiros por prazeres extraconjugais ou por vivências extraconjugais, que de alguma forma gera repercussões e um desdobramento, inevitavelmente, para a vida ou a dinâmica do casal em pauta, do casal que se relaciona. O adultério ou traição conjugal, ou crime conjugal, segundo algumas legislações do passado, sempre foi avaliado pelas leis desde os primórdios da civilização. Encontramos a legislação humana tentando estabelecer as punições e as consequências para o adultério. No passado, como as leis eram mais severas, porque também necessárias, a fim de coibir o abuso, de limitar os excessos em povos muito atrasados, em períodos muito primitivos, em que a lógica e o discernimento não haviam alcançado patamares avançados e o instinto predominava ainda mais do que o raciocínio, é compreensível que as leis severas, aliás, na feliz expressão do filósofo alemão Immanuel Kant, segundo o qual se diz que quanto mais a sociedade é atrasada, mais precisa de leis severas, leis rígidas, e à medida que o indivíduo e a sociedade que nele envolve, avança, compreende e age conforme a consciência, as leis se tornam mais humanas, mais brandas no sentido da crueldade, mais justas. É natural que no passado a legislação estabelecia não apenas o adultério como crime, em alguns povos, crime hediondo, passível de severa punição, como também de retratação inevitável. E assim vamos encontrar em várias épocas do chamado momento inicial da então conhecida civilização, porquanto antes da chamada era da civilização, os povos primitivos jornardearam, graças ao processo antropológico, evolutivo, sociológico, pelas experiências da poliandria, a poligamia do sexo feminino,
para a poliginia, a poligamia do sexo masculino, a poligamia sexual em geral, para mais tarde a monogamia do ponto de vista das leis, da sociedade, como conquista extraordinária desse processo evolutivo, desse desenvolvimento da sociedade, para estabelecer essas leis, naturalmente, que regulariam não apenas a vida social, mas sobretudo a vida da família, que começa quase sempre ou sempre na estruturação de uma união sexual ou afetivo-sexual. É assim que vamos encontrar, desde os primórdios da cultura da chamada civilização constituída, a ideia do casamento como base fundamental da estruturação familiar e, inevitavelmente, a agressão ao casamento e, por consequência, à família, constituída como adultério por parte dos indivíduos, como sendo passível de punição e inscrito na legislação desses povos. Em Israel, cultura antiga, desde a Judéia antiga e mais tarde no tempo de Jesus, a legislação prescrevia o adultério como crime, antecipadamente colocado na legislação, e proscrevia as punições inevitáveis. Mas o adultério, como quase sempre acontecia nesses povos antigos, era sempre a relação extraconjugal, a traição amorosa por parte do ser feminino, já que a sociedade machista, profundamente preconceituosa, intolerante e arbitrária, estabelecia a desigualdade do homem em relação à mulher, isto é, a supremacia do ser masculino em relação ao ser feminino, a sua predominância, em razão, pensamos nós, da força física masculina que sobrepujou a mulher quase sempre ao longo da história, estabelecendo, portanto, a ideia do adultério como sendo uma conduta específica do sexo feminino, uma vez que a poligamia masculina, embora já havia a monogamia como conquista social, era, no entanto, implícita e aceita socialmente pelo consenso da sociedade. É por isso que vamos encontrar na legislação de Moisés o adultério colocado quase sempre direcionado nas grandes leis do legislador do povo hebreu, como sendo o adultério que parte da mulher e que naturalmente receberia as sanções estabelecidas, inclusive com a carta de repúdio à jovem noiva, como era de hábito, a carta que era recebida pelo pai da noiva quando o pretendente queria com ela casar-se. É natural que encontramos, inclusive no Antigo Testamento, essa ideia da variação de parceiros sexuais e do casamento fortuito do homem com relação a várias mulheres, desde que ele pudesse sustentá-las, que tivesse recurso financeiro para manter vários vínculos matrimoniais. É célebre na literatura da Bíblia várias personalidades que aparecem com seus haréns e as várias esposas, as várias concubinas, para manter-se naturalmente em uma situação profundamente legal para a época, aceita, porquanto a mulher era propriedade do seu pai a princípio, e mais adiante, por uma transação comercial, passava de posse para o marido, o futuro marido, que naturalmente dava-lhe o dote, e o pai recebia o dote através da remuneração, à semelhança do que se fazia com os animais, pagava os estipêndios para conseguir, através de uma remuneração específica, determinados animais, os camelos, os cavalos e assim por diante. É por essa razão que, ainda hoje, em algumas regiões do Oriente Médio, a desigualdade e a intolerância, em que o ser feminino é visto como sendo um objeto, como sendo uma estrutura que deve ser auxiliar. Daí porque mesmo no mito, bonito do ponto de vista metafórico, simbólico e agradável do ponto de vista do símbolo, mas ao pé da letra levado, gera também intolerância e machismo. Referimos-nos ao mito de Adão e Eva, quando a mulher é costela, é pedaço do homem, é carne de segunda aqui para nós. É uma colocação indireta e sutil de que ela é pedaço dele. Ela, portanto, não foi criada diretamente por Deus. Ele foi criação divina.
E ela é, portanto, pedaço dele. Se é pedaço dele, portanto, dele, gerado dele, saído, deve servir a ele. É uma colocação sutil que está presente no próprio pensamento bíblico. Daí é terrível o Novo Testamento, inclusive terrível em relação às mulheres, várias expressões machistas. Alguns irmãos nossos de outras religiões vão dizer, é a palavra de Deus. Não, é a tradição cultural de um povo. Allan Kardec, na sua sabedoria, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, vai dizer, a Bíblia é um livro histórico, com vários escritores que narravam a tradição cultural da época. Inclusive, o Deuteronômio está lá em Moisés, a mulher deve sentir a dor do parto pelo crime que ela praticou de ter sido violada. Olha que coisa engraçada, ela foi violada e ela tem que agora sentir a dor do parto. Então, vejam que coisa, é horrorosa, são horrorosas essas considerações, não apenas com as mulheres, mas também com os excluídos da sociedade, porque era a cultura do povo. Kardec vai dizer, há uma parte legal da época, há uma parte que serviu de dogma da igreja no futuro, há uma parte que é a tradição cultural dos povos, e uma parte moral, que é revelada do mundo espiritual para a terra, e é essa que nos interessa, os 10 mandamentos, a vida de Jesus, a sua mensagem. O resto é acessório. São elementos da época que a humanidade se utilizou, inclusive com o discurso de religião, para submeter a mulher. Mesmo os grandes sábios, cuja inteligência até hoje nos fascina, não compreenderam muito bem, porque eram homens também da sua época, do seu tempo, não compreenderam muito bem essa realidade da igualdade, alguns dos quais estabeleceram essa inferioridade da mulher em relação ao homem. Aristóteles, com suas belas colocações, no entanto, tem declarações machistas, e vários pensadores, o próprio Santo Agostinho, e assim por diante, que chega a declarar, embora o missionário que ele era, o apóstolo que ele era, mas estava inserido no início da Idade Média, estava inserido em um contexto, colocando a mulher como sendo um animal que serve apenas para o coito. E o mesmo Sigmund Freud, mais tarde, o pai da psicanálise, com sua inteligência brilhante, chega a colocar nas suas elaborações algumas coisas que para nós é absurda hoje, que a mulher inconscientemente tem inveja do homem, por causa da sua anatomia fisiológica sexual. Então são colocações que são inseridas em determinado período, em determinado tempo, e que graças ao progresso da humanidade, a humanidade vem superando. E é assim que em Israel vamos encontrar a infidelidade como sendo unicamente feminina. Porque o homem ter variações de parceiras não era considerado infidelidade. Era um comportamento legal, era um comportamento permitido, embora a cultura judiciária, civil e religiosa já estabelecia a ideia da monogamia, de dois se unir em uma só carne. A ideia naturalmente considerada, mas socialmente já era uma conquista. Mas na prática, os homens ainda não conseguiam superar as suas heranças ancestrais, as suas tendências primitivas, e na prática havia uma poligamia masculina disfarçada. É por isso que, na legislação do povo hebreu, a mulher sendo o objeto, a infidelidade feminina é um crime, porque o objeto foi furtado. Uma mulher casada deitasse com outro homem, na cultura de Israel, era a colocação de que o seu pertence, ela era objeto dele, estava sendo furtada, roubada por outro homem. Daí ela deveria pagar com os apedrejamentos públicos. É notório essa colocação, porque é fruto do nosso preconceito. A mulher adulta era apedrejada na época de Jesus. O homem que adulterou com ela, porque nenhuma mulher adultera sozinha, não era. Quase sempre estava entre os apedrejadores. Razão pela qual mais tarde Jesus, com a mulher célebre que foi vítima, que foi autora do adultério e foi vítima da intolerância masculina, naturalmente que acolheu-a. Alguns estudiosos do Evangelho afirmam que ele foi conivente com o erro dela, porque o povo não sabe ler direito. O povo pega o Evangelho e não sabe ler, não entende. Ele em nenhum momento concordou com o adultério dela. Ele apenas não a condenou. Ele disse às pessoas, porque colocaram ele numa situação de armadilha: Senhor, a lei mosaica estabelece como punição do adultério o apedrejamento das mulheres, mas vossa mensagem de amor e de perdão, como é que ficamos? Era uma armadilha, porque o que ele falasse, ele ficaria ou contra ele, ou contra a própria lei, e poderia ser incriminado por isso. A sua inteligência, no entanto, transcendia aquelas víboras dos fariseus na época. Ele olha e, em outras palavras, diz assim: já que a lei estabelece isso, eu vou respeitar a lei. Respeito a lei. Já que a lei preconiza o apedrejamento público, que se cumpra a lei.
mas atire nela aquele que está isento desse mesmo pecado, dessa mesma culpa. Ninguém teve coragem, porque todo mundo estava mais ou menos inserido no mesmo contexto. Diz o Evangelho que ele começa a escrever o nome na areia, as pessoas vão saindo. O Evangelho de Mateus fala, os velhos foram saindo antes que os mais novos, talvez porque tinham vivido mais tempo e tinham mais pecados, né? Hoje talvez seria o contrário, os jovens teriam mais pecados. Sabemos que saíram todos, ficou só ele e ela, e o diálogo é muito bonito. Mulher, ninguém te condenou? Não, Senhor, todos se foram. Então vai, eu também não te condeno. Vai e não tornes a pecar, para que não te suceda algo pior. Ele não concordou com o erro dela, mas era uma mãe dando uma nova chance para a filha, e ao mesmo tempo advertindo a filha, para que não se complicasse mais, porque haveria uma consequência para aquilo. Está implícita na colocação de Jesus a lei de causa e efeito, que Allan Kardec estudará 18 séculos depois. É, portanto, uma colocação extraordinária. E naturalmente que a ideia, portanto, do roubo da propriedade, mulher como objeto, estabeleceu padrões. Porque é célebre, repetimos, a poligamia masculina. No Antigo Testamento temos a referência bíblica de Salomão. E o seu harém de cerca de 700 mulheres, segundo alguns estudiosos, segundo outros 500 mulheres. Que seja um harém de uma variação quase ilimitada de parceiras sexuais. E os seus filhos, por conta de algo que era permitido em face do seu poder econômico, dos seus recursos financeiros. É por essa razão a ideia do poder econômico masculino e do vínculo e da fidelidade feminino gerar as palavras matrimônio e patrimônio. Matrimônio, casamento, vem de monos, a expressão de encargo, de ofício, de dever, e mater, mãe. Ou seja, o matrimônio é o encargo da mulher. Olha que até na palavra nós temos esse conceito arraigado, que a mulher que é responsável por segurar o casamento, por manter a família, é responsável pela harmonia doméstica, harmonia intrafamiliar. E patrimônio vem manos, encargo, ofício, serviço, e pater, pai, uma palavra masculina. A ideia de que o recurso financeiro é voltado, atrelado essencialmente ao indivíduo masculino. Então temos essa ideia, que é mais tarde, após o período da Judéia, vemos na Lex Romana essas expressões do direito romano estabelecer que o adultério, ainda predominantemente feminino, era um crime contra a família, um crime contra a pater família, como se dizia no direito romano, já que a figura do patriarca era a base para a expressão da família latina. Mais tarde, a Lex Julia Adulteris estabeleceu, no direito ainda romano, o conceito de que o cúmplice, no período de 5 anos depois do adultério, provado o envolvimento adulterino, poderia também ser punido. Isso é, aquele com quem a mulher se relacionou também seria punido com castigos físicos e até prisão. Mais tarde, Constantino I, o imperador de Roma, vai estabelecer o adultério como passível de pena de morte, um crime que receberia a pena de morte. Na Idade Média, o direito canônico fez várias considerações a respeito da separação, do divórcio, da possibilidade do divórcio, envolvendo naturalmente o adultério. Graças ao direito canônico, que tinha o interesse de preservar os laços familiares, mesmo numa visão religiosa, dogmática e castradora, a ideia que era defendida na Idade Média é a de que o adultério seria um dos únicos, ou se não o único motivo passível de receber da igreja a separação, o divórcio, cujo casamento quase sempre era considerado indissolúvel pela instituição da Idade Média, instituição religiosa. Havia, portanto, um problema medieval, no entanto. Por que um problema medieval? Porque, como os casamentos eram normalmente considerados indissolúveis, e o adultério poderia, na justiça, ser um elemento para que a igreja autorizasse legalmente, já que o poder da igreja era o poder também legal, o poder da justiça, autorizar a separação. O problema é que na Idade Média os casamentos eram arranjados.
Os casamentos eram estruturados quase sempre com ambições, tanto por parte da instituição religiosa que casava os noivos, que muitas vezes nem se conheciam, que iriam se conhecer na lua de mel, ou então por parte das famílias, que tinham interesse econômico de reunir patrimônios, de reunir haveres, e que escolhiam os parceiros considerados ideais para seus filhos, pessoas que muitas vezes não se conheciam, que não tinham nenhuma identificação, e naturalmente isso geraria inevitavelmente a falta de vínculo, a falta de afinidade, a infelicidade conjugal e as traições, as dolorosas traições, tanto quanto os crimes passionais. Naturalmente que tudo isso era resultado de uma sociedade justa e de leis profundamente castradoras, não apenas dos camponeses da sociedade civil. É célebre a história de reis, rainhas, príncipes que eram casados pelos seus pais para unir territórios, para fazer conchavos políticos, para vincular em relação aos impérios. Na história da humanidade veremos isso nas várias casas da nobreza ao longo dos tempos. A casa da Áustria, os Habsburgs, os Bourbons, a família Borgia, que tanto fez casamento, inclusive com Lucrécia, Borgia e outros, as várias famílias, os Médicis, as várias famílias ao longo da história que arranjaram casamentos para tentar unir cortes, coroas de Espanha, de Portugal, de França, de Inglaterra, de Alemanha, para aumentar o seu poder, gerando infelicidade nos seus filhos, que eram utilizados como objetos de poder, no jogo de poder, profundamente dilacerados no sentimento, profundamente violentados, naturalmente que com casamentos infelizes, e naturalmente que mais tarde descambando para o adultério, e mais adiante às vezes até para a morte. O adultério foi tão retratado na história da humanidade, é um dos temas, já que o amor é muito retratado, e o amor conjugal especialmente, o adultério também foi muito retratado. Mozart, em uma das suas obras, Così fan tutti, isto é, traduzido ao italiano, todo mundo faz essas coisas, aborda a temática em toda essa ópera do adultério, da traição, dos relacionamentos amorosos múltiplos, e na literatura vamos encontrar exaustivamente a temática sendo repetida. Vamos encontrar, por exemplo, em Tolstói, a notável pena russa, esse gênio da literatura russa e mundial, no seu Ana Karenina, apresentar um conflito de adultério. Uma jovem da burguesia, da nobreza russa, que entediada pelo casamento, começa uma aventura conjugal que vai levá-la à tragédia, segundo a pena maravilhosa de Tolstói, Machado de Assis aqui no Brasil, na sua famosa obra Dom Casmurro. E a célebre personagem enigmática e misteriosa de Capitu, que até hoje é motivo de debate se ela traiu ou não traiu na obra, se ela realmente foi adulterina ou não. Há várias teses de doutorado, livros para dizer se realmente, porque o gênio de Machado de Assis terminou a obra deixando essa dúvida naquele que lê, que não sabe se realmente Capitu, que às vezes era provocadora, tinha posturas provocantes, se realmente adulterou ou não. O tema do adultério sempre chamou a atenção da história da humanidade. Gustave Flaubert, o notável escritor que tanto sensibilizou a França e também foi vítima de um processo judicial na França, por causa da sua obra-prima, Madame Bovary, que narra também uma mulher entediada pelo casamento e que busca a solução em uma insatisfação sexual fora do casamento, para mais tarde tombar numa insatisfação crônica e no distúrbio emocional muito grande. A obra de Flaubert foi proibida a partir de 1928 na França, foi perseguido ele, e ele foi considerado alguém que fazia estímulos ao adultério e à infidelidade no casamento, a ponto de gerar um comportamento psicológico hoje na psiquiatria chamado bovarismo, em referência à obra Madame Bovary, que é o comportamento de uma insatisfação crônica em relação aos vínculos amorosos, aos vínculos sexuais. A pessoa muda de parceiro, mas não muda de comportamento. E naturalmente gera e leva os seus conflitos, as suas frustrações, as suas insatisfações para o novo relacionamento que não vai dar certo também. Porque vai projetar no próximo parceiro
as suas carências não resolvidas, que começa desde a educação, como falamos em outro momento aqui mesmo nessa casa. Desde a educação nós vamos criando a mentalidade que por má formação de caráter, às vezes por uma má educação ou por uma deseducação desde a infância, estimulamos o futuro indivíduo que vai adulterar, que vai trair, que vai ser infiel nas relações conjugais. A princípio, com a ilusão, minha filha, você há de encontrar alguém que lhe faça feliz na vida. Ninguém faz feliz a outrem. Ninguém, porque a gente vai depositando em outra pessoa a responsabilidade de fazer-nos felizes. Meu filho, você vai arranjar uma mulher futuramente que vai lhe fazer feliz. Em verdade, ninguém faz feliz. Nós podemos compartilhar felicidade, colaborar, mas aquele que está satisfeito, que está de mal consigo mesmo, vai naturalmente transferir e vai exigir do outro aquilo que ele não consegue ser. E começam naturalmente as decepções e as frustrações. A ideia, portanto, passa na literatura, na mitologia. Quem não se recorda de Tristão e Isolda? Isolda casa com Mark, mas se envolve de maneira apaixonada e intensa com Tristão, a ponto de gerar mais tarde a morte dele, uma tragédia típica das tragédias gregas. Quem não se recorda do conto que fez época no século XX de Lawrence, o célebre, mais tarde transformado em filme, O Amante de Lady Chatterley, que narra a história de uma senhora rica e entediada com o casamento, cujo marido, depois de ter ido para a guerra, volta com uma problemática, vítima de uma situação da guerra, volta imobilizado da cintura para baixo, portanto impossibilitado para a função sexual. E ela, entediada, com suas carências, vai buscar em um dos seus funcionários da mansão uma aventura sexual que vai levá-la mais tarde a um transtorno muito grande de comportamento dentro mesmo da intimidade do lar. A biografia de Lawrence diz que essa história de alguma forma é baseada na sua própria experiência doméstica com a sua esposa. Ou então, quem não se recorda do livro, mais tarde também o filme ficaria mais famoso ainda, La Belle de Jour, A Bela da Tarde, que fez época com Catherine Deneuve. O notável filme que narra também uma mulher entediada, que busca aventuras sexuais por causa de uma abstinência, de uma relação em que o parceiro de alguma forma impunha a abstinência sexual para ela, e ela vai buscar naturalmente a sua satisfação fora do casamento para gerar mais conflito. Quem não se recorda de Cláudio, o imperador de Roma, considerado Cláudio o depravado, que era típico no seu comportamento de variações de parceiras e que liberava a sua esposa Messalina, hoje a expressão Messalina é sinônimo de mulher vulgar, que também se entregava a variações, e conta a história do povo romano que um dia ambos resolveram combinar para escolher os 10 homens e as 10 mulheres mais atraentes do palácio de Roma para ter uma noite de orgia, de prazer. E depois conta a história, os historiadores, que ele, Cláudio, despertando no dia seguinte cedo, foi na direção do seu leito, ela ainda deitada, e ele acordou-a, despertou-a dizendo, e então, satisfeita, e ela vai dizer, não, cansada. Porque sempre gera cansaço, insatisfação, frustração. O espírito Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, vai escrever: sexo sem amor é como beber água do mar, porque é salgada, quanto mais bebe, mais sede tem. Então essa, naturalmente, é uma expressão que permanece, porque o problema nosso é que a gente confunde muito as sensações com as emoções, o sexo com o amor. E nessa confusão, não que uma coisa seja ruim e deva ser anulada em detrimento da outra, mas colocamos quase uma em detrimento da outra, ou então confundimos uma pela outra. Porque há amor sem sexo e há sexo sem amor. E há também os dois juntos. E é por isso que quase sempre, fascinados pela adrenalina que cai na corrente sanguínea, pela simpatia, pela euforia da libido inicial, nós consideramos quase sempre esse momento que é um fogo fato como sendo um amor, e é quase sempre paixão momentânea. A adrenalina é terrível. A adrenalina é uma descarga física que passa, e o amor é um sentimento que vai se construindo, que vai se desenvolvendo e que vai sendo treinado na convivência. A adrenalina é aquela coisa que a gente está esperando o nosso parente que chega de viagem, e quando ele chega na rodoviária, no aeroporto,
A gente chora, abraça, descarrega, é um desabafo. Descarrega, a gente chora, é adrenalina que cai na corrente sanguínea, é emoção. E daqui a uns 10 minutos, o parente está pedindo para a gente carregar mais, vai na frente. E já nem se importa mais. A adrenalina já foi embora, já descarregou. Então é esse momento inicial que nós consideramos como amor. E é por isso que as histórias dos amores que não foram concretizados, ou dos amores que geraram aventuras, ou os amores que eram exclusivamente a libido, o sexo, nos encantam tanto nos chama a atenção. Dante Alighieri e Beatriz. Dante foi impedido de se envolver com Beatriz. Ele via ela passar, ele a via também. E nessa distância, igualzinho a hoje, que os dois ficam distantes e não fazem mais nada, e naturalmente ambos impedidos por conta da família de Beatriz, que a proibia, ele mais tarde entrou numa grande depressão, com a qual mergulhou no mundo íntimo e escreveu uma das mais importantes obras da literatura medieval, a Divina Comédia. E ela mais tarde foi para um convento. Abelardo e Heloísa, o tio enciumado de Heloísa mandou emascular, castrar Abelardo. Ele mais tarde foi para o sacerdócio, ela foi para o convento, e ele escreveu uma das mais importantes obras, as Cartas de Abelardo. Se tornou um grande teólogo da Igreja Católica, e o amor por Heloísa durante toda a existência. E assim nós ficamos a Romeu e Julieta. É lindo, porque os dois se suicidam. Já imaginaram Romeu de sandália havaiana, arrastando chinelo, de mau humor do domingo, Julieta indo fazer supermercado e ele reclamando: vocês mulheres gastam muito. Acabou o encanto, acabou toda aquela fantasia. Então, como os dois não conviveram numa relação, a gente fica imaginando aquela coisa linda, né? Que ficou no romance de Shakespeare. Marco Antônio, Júlio César com Cleópatra. Os dois também se suicidam. Então ficamos imaginando Sansão e Dalila na Bíblia. São todos vínculos de sexo e não de amor. São vínculos da libido que ficamos imaginando. Porque o amor é convivência. Só se ama quando se convive, quando se tolera, quando experiencia a convivência com o outro. É muito bom amar alguém que está no Japão, na Alemanha. Eu já contei aqui e sempre repito, já repeti várias vezes aqui, que certa vez, estando em São Paulo, passou um avião chamado Emoções, era o avião de Roberto Carlos, o cantor. E uma senhora que estava do meu lado com a filha, começou a conversar e a filha disse assim: veja mamãe, isso que é homem, não é aquilo que eu tenho lá em casa. E eu fiquei imaginando o que é que ela tinha em casa, né? Fiquei fantasiando. Mas é muito bom a distância, amar os artistas, que nós idealizamos como fantásticos. Vai conviver com eles. Alguns são insuportáveis, usuários de drogas, viciados, temperamentais. E por isso, casam-se para aparecer na mídia e separam-se para continuar na mídia. Então, são todas criaturas humanas, naturais, que nós estabelecemos o mito. Nunca me esqueci que o ator que ganhou o Oscar, que trabalhou inclusive com Bette Davis e com outro no filme A Malvada, entre outros, George Sanders, escreveu certa vez uma carta, isso na década de 50 e 60, e suicidou-se, deu tiro na cabeça. E ele dizia mais ou menos assim: o meu objetivo da minha vida já foi cumprido, porque eu já tive todos os prazeres que a vida pode dar. Com muito dinheiro, eu já sofri tudo. Eu tinha qualquer mulher que eu quisesse na minha cama. E depois de uma noite de prazer, eu me perguntava: eu quero sentir da minha vida. Depois de ler essa biografia de George Sanders, que foi ovacionado, era invejado, o homem que ganhou o Oscar, um dos atores mais ambicionados da sua época de Hollywood, eu percebi quanto ele era vazio, quanto ele era um homem vazio de objetivos existenciais. Então a sua vida era o prazer, e o prazer tem um limite, porque o corpo biológico tem um limite. E quando chega o limite, ou a pessoa se suicida porque é insatisfeita, ou busca na imaginação da alucinação pela droga aquilo que o corpo já não consegue de maneira natural. Então é essa visão. Allan Kardec, na sua preocupação, vai também se interessar pelo tema. No item 695 do Livro dos Espíritos, ele pergunta às entidades espirituais superiores: a união de dois seres é contrário à lei de Deus para o casamento e a formação da família? E os espíritos respondem: é um progresso na marcha da humanidade. Allan Kardec então coloca uma nota de rodapé dizendo mais ou menos assim: o casamento, ou a união livre
a união matrimonial assinala um novo passo no desenvolvimento da sociedade, porque a livre união fortuita dos sexos é um estado primitivo da evolução espiritual, e o casamento é um dos primeiros sinais do progresso da sociedade humana. No item 696, ele volta e pergunta: qual seria a consequência para a sociedade se nós abolíssemos o casamento, o vínculo da monogamia? E os espíritos respondem: retornaríamos à vida dos animais, a relações sexuais fortuitas, os vínculos apenas sexuais, sem o vínculo de sentimento. No item 697, então Allan Kardec pergunta: então quer dizer que o vínculo entre duas pessoas é indissolúvel e para sempre? E as entidades respondem que não, que isso é uma lei humana, muito contrário à lei de Deus, e que os homens podem modificar a depender das suas situações, porque ninguém é obrigado a viver com ninguém. Allan Kardec então coloca algumas considerações, e mais tarde, em O Evangelho segundo o Espiritismo, ele volta à temática, no capítulo 22, quando ele examina o texto de Jesus: não separeis o que Deus uniu, que mais tarde a religião usaria de maneira errada, distorcida. Quando Jesus estabelece: não separeis o que Deus uniu, a religião considerou que o que Deus une é o casamento religioso. Logo, se o casamento for feito na igreja, o homem não pode separar o que Deus uniu. Jesus não estava dizendo isso, porque Jesus não fundou igreja nenhuma na época dele. Ora bem, se nós fizermos um raciocínio puro e simples de que Deus é amor, está lá, Jesus no Evangelista João: Deus é amor, e o amor une, logo Deus une. Equivale a dizer que o que Deus une são os vínculos de afeto, de amor. O vínculo de amor verdadeiro não é necessariamente o sacramento religioso, porque às vezes tinha interesses econômicos, como falamos por atrás, mas o que é divino, que é de Deus? Se Deus é amor, é porque o amor está naturalmente vinculado ao divino. Então o que Deus une são os vínculos de afeto verdadeiro. O de interesse material, diz Allan Kardec, dissolve, porque não foi Deus que uniu, porque não está na lei divina. Kardec vai dizer literalmente o seguinte: no casamento há duas leis da natureza: a união dos sexos e a lei de amor. Se existem esses dois elementos, estamos diante de um casamento. Kardec vai dizer inclusive que pouco importa os elementos culturais, isto é, para uma cultura, o que é aceito como casamento é o sacramento religioso. Para outra cultura, apenas o sacramento civil. Para outros, dois. Para outra, nenhum dos dois. Isso varia de país para país, de cultura para cultura. Mas o que é para o mundo espiritual o casamento seria a união dos sexos e a lei de amor. E que os homens podem ajeitar de acordo com a sua cultura, o que não quer dizer que as pessoas não devam, na cultura que estão, assumir publicamente. O casamento é uma espécie de assunção pública de um vínculo que já existe. Kardec vai chegar a dizer: o casamento é uma lei humana para vincular aquilo que emocionalmente já está vinculado. E o divórcio é uma lei humana para separar aquilo que emocionalmente já se encontra separado. Vejam que sabedoria de Allan Kardec, assessorado naturalmente pelos espíritos imortais, para dizer naturalmente das uniões que tem um vínculo espiritual e da seriedade que deveremos encarar os vínculos com os quais nós mantemos as relações. As uniões que tem uma seriedade acima apenas do encontro sexual, que é muito mais profundo e muito mais importante, e que nós somos responsáveis pelos nossos atos e responsáveis por aquilo que geramos nos sentimentos alheios. Isso é que nós devemos nos preocupar. Certa vez, em um seminário, perguntaram-me o que é que eu pensava e o que é que o Espiritismo pensava sobre o sexo antes do casamento. E eu respondi que os Espíritos sempre me dizem que não há nenhum lugar escrito, nenhuma lei escrita, que o casamento vai dar certo ou está estabelecido necessariamente que, a partir do momento que assina-se um contrato no cartório, é que o vínculo sexual deva se dar. Mas que é importante os parceiros pensarem se tem condição de assumir as consequências dos vínculos e do relacionamento sexual antes do casamento. Isso é, com um vínculo sexual, uma relação que é um namoro
mais superficial torna-se mais íntima e mais profunda. E, naturalmente, nesse vínculo mais profundo, nós somos responsáveis por aquilo que gera no outro, na alma alheia. Se o jovem ou a jovem se sente em condições de iniciar a vida sexual, nenhuma condenação de nossa parte. O que ficamos às vezes a raciocinar é que às vezes há uma precipitação, uma ansiedade muito grande, que há tanto sexo antes do casamento, que depois não precisa casamento depois do sexo. Mas, se o indivíduo raciocina, eu tenho condição de assumir as consequências, gravidez, porque camisinha ou os anticoncepcionais ou preservativos são protetivos, mas não são 100%, porque há casos, inclusive, que extrapolam isso. Vínculos emocionais, a pessoa pode se vincular a mim de uma maneira mais profunda. Eu posso sustentar isso e levar isso adiante? Porque se eu for adiante e deixar a pessoa à margem, o que acontecer? A pessoa faz um karma, um débito para mim. Aliás, está no Pequeno Príncipe. Tu és responsável por tudo aquilo que cativas ou que conquistas. Então, eu tenho condição de levar isso adiante? E outros desdobramentos. Então, se o indivíduo responde positivamente, moralmente falando, não há nada que nós podemos condenar para ele nessas situações. O Espiritismo vem ainda acrescentar outras considerações sobre o tema, quando vem dizer que algumas uniões, nem todas, para a gente não ser aqui absoluto, mas algumas uniões são programadas antes do berço. Isso é, o encontro das duas pessoas. Porque é uma programação geral, não uma programação absoluta. Às vezes nós entendemos a programação reencarnatória como se fosse algo absoluto em que tudo está programado. Não tudo. Algo geral, por exemplo, as pessoas com as quais a gente vai se bater no caminho. Agora, o que é que a gente vai fazer desses envolvimentos? É o livre-arbítrio nosso agora. Há, às vezes, programações que são estabelecidas de encontros, que podem se dar ou podem não se dar, a depender do livre-arbítrio dos envolvidos. E às vezes acontecem alterações. Às vezes eu estou programado, por exemplo, digamos, que eu esteja programado para me consociar com alguém e constituir uma família de 3 filhos. Mas eu de repente sou sacerdote católico, quero ir para a igreja, enveredo para o sacerdócio. Para o celibato, eu tenho esse direito ao livre-arbítrio. Alterei a programação, tem umas consequências. Ou eu altero às vezes para o bem, tem umas consequências positivas, ou eu altero complicando a situação. O importante não é o alterar, é a minha conduta moral, a minha conduta positiva diante da situação. Porque se eu tenho necessidade de viver aquela experiência, a vida vai me encaminhar de qualquer forma para viver. Joana de Ângeles chega a dizer: os filhos que programaste chegarão até ti. Se não fores pela programação da natalidade, chegarão por outras vias e conviverão contigo pelos laços sociais e fraternais. Ela fala isso em uma mensagem no livro Leis Morais da Vida sobre planejamento familiar. Quando ela fala que o casal deve planejar, deve ter discernimento, porque não somos animais que procriam, é natural, é melhor a gente raciocinar e ter uma família equilibrada e boa, reduzida do que uma família numerosa e destrambelhada. É claro que a gente pode programar, mas que essa programação, diz ela, não seja feita por egoísmo, apenas no interesse econômico, de se sacrificar pelos filhos financeiramente, ou a mulher que não quer engravidar para não perder a forma física, para não aumentar o peso, para não alterar a silhueta por vaidades pessoais. Tudo isso deve ser muito programado, deve ser muito bem pensado de acordo com as leis de Deus. E naturalmente que, por essa razão, algumas uniões que são programadas, dizem os Espíritos, e se dão aqui na Terra, nem sempre são uniões felizes, são uniões ditosas. Por quê? Porque como há um vínculo, que às vezes pode ser um vínculo de muito afeto no passado, mas pode ser um vínculo complicado, que a vida encaminhou aqueles dois para poder agora, de alguma forma, aprenderem juntos, ao encontrarem-se, diz Emmanuel, no namoro, e nos primeiros momentos, ele diz no livro Vida e Sexo, há um doce encantamento. Ele vai dizer isso, que às vezes é uma atmosfera criada pelos próprios espíritos futuros reencarnantes, simpáticos a um, antipáticos a outro, ou simpáticos aos dois, ou antipáticos aos dois, mas que criam um interesse recíproco. Mas como aquilo está sendo às vezes injetado, estimulado por um combustível externo, que são essas entidades, que mais tarde se corporificam na condição de filho,
o agente que estava dando, digamos assim, o gás, o apaixonamento, desaparece e se materializa como filhos. E aí vem o desencanto. As matrizes do inconsciente desabrocham e os conflitos do passado, de ressentimento, de ódio, de dificuldade, voltam à tona para que a gente possa trabalhar agora no casamento. Joana de Ângeles, no livro SOS Família, vai dizer: é por essa razão que a imagem da lua de mel é muito bonita e rica de fantasias, mas não é verdadeira. Até porque boa parte da lua de mel é frustrante para a maioria dos nubentes. Naturalmente é uma fantasia que é criada. A convivência no casamento é muito mais profunda e deve ser muito pensada. Conversando às vezes com jovens, eu costumo dizer a eles, conversando com eles, se você olha para uma garota ou para um garoto, a depender da criatura, se você sente apenas o estímulo da libido, é apenas um vínculo sexual. Mas se você gosta de conversar, se você gosta de estar com a pessoa, se você gosta de compartilhar coisas, como dizia Nietzsche, o filósofo alemão pessimista, mas ele dizia: o que segura o casamento não é o sexo, é a amizade. É ter alguém com quem conversar. Mas se apenas um estímulo físico, é cerebral, não é espiritual, e que passa. E que nós devemos naturalmente pensar bastante. O que é que acontece? Essas matrizes vêm à tona. Victor Hugo, através de Divaldo Franco, vai dizer: há encontros que são apenas encontros. A pessoa encontra e passa adiante. Há encontros que são reencontros. A pessoa está reencontrando, então um vínculo que já foi estabelecido volta. E ele vai dizer: há, no entanto, reencontros que são desencontros. Vínculos difíceis do passado, em que a gente encontra agora para tentar sublimar o sentimento, para tentar superar. O que é que acontece? Acontecem duas posturas nessa situação. De um lado, nós temos às vezes a precipitação. Digamos que nós, não quer dizer que todo mundo está programado para encontrar alguém, mas digamos que nós, muitas vezes fomos programados, acontece a miúde, de encontrar alguém na vida física, um vínculo do passado, uma alma afim. Mas antes disso acontecer, o nosso livre-arbítrio precipitou e por estímulos apenas sexuais, nos vinculamos a uma pessoa. Lá adiante, encontramos aquela alma querida que é a nossa alma. Só que agora a gente já teve um vínculo que não estava programado, mas a gente fez um vínculo. Porque também com o nosso livre-arbítrio a gente está fazendo vínculos atuais. Estamos diante de um dilema que acontece muito na Terra. O vínculo aqui já foi estabelecido, eu tenho responsabilidade agora com esse vínculo. Mas é a minha alma do passado, agora eu reencontro. Mas agora eu estou comprometido, ou ela está comprometida. Aí é um grande drama, que quase sempre gera relações extraconjugais. São poucos os indivíduos na Terra hoje que superam esse conflito, essa situação. E às vezes, aquele vínculo é nosso, mas nós não tínhamos merecimento para viver uma experiência afetiva com ele na vida física. Quando encontrarmos ele, e a gente já sabia isso, já encontraríamos ele ou ela comprometidos, porque faltou merecimento na lei de causa e efeito, de encontrarmos eu e ela, ou ela e ele, livres para viver o amor em plenitude. Porque o relacionamento extraconjugal, em nome do amor, eu não posso ferir outra pessoa. O amor não fere. O amor não possui. A posse é uma coisa, o amor é outra. O amor, na verdade, libera. Quer ver o outro feliz. Certa vez alguém me perguntou: eu posso amar duas pessoas? Eu disse: só? Mais do que isso? Pode até 10. Puder, você pode amar todo mundo. Mas o amor não precisa do sexo. Ah, mas é porque eu amo minha esposa e eu encontro com uma outra pessoa. Eu disse: encontre com amigos. Porque ou você ama ou você tem desejo sexual. Você encontra a pessoa como amigos. E transfira talvez essa oportunidade para outra experiência, para outra situação. Ou então, se você não tem condição de suportar, regularize a sua situação atual e viva essa relação em plenitude. Mas o mais problemático é o adultério. Porque no adultério você está enganando outra pessoa. Está lesando a alma alheia. Ah, mas ela não sabe. Ela não sabe agora, mas quando desencarnar vai saber. E não vai lhe perdoar. Aí eu já boto logo medinho. Não vai lhe perdoar. E olhe que
Como diz Hermínio de Miranda, em Diálogo com as Sombras, mulher obsessora é muito pior do que homem. Ele diz isso em Diálogo com as Sombras. Ele diz que os homens estão em muito maior número como obsessor no além. Há muito mais casos, segundo ele, de homens obsidiando pessoas, porque o homem tem um temperamento mais agressivo, né? Quase sempre mais vingativo, que se fixa, e a mulher quase sempre mais tolerante pela sua sensibilidade. Mas, diz Hermínio de Miranda, quando uma mulher se torna obsessor, a intensidade, a estratégia, a sagacidade é muito maior. Então imagine, por exemplo, quando ela souber no além, vai se engalfinhar atrás de você. Vai ficar que nem aqueles desenhos animados, correndo e o outro atrás, né? Então cuidado, meu amigo. Por que não evitar essa situação? Porque ela não vai ter condição. Às vezes o indivíduo não tem condição. E quantas vezes nós geramos uma lesão na alma alheia, que nem de uma para outra encarnação a pessoa volta na outra encarnação complexado, com baixa autoestima. Ou nós, tenho visto os espíritos dizerem que algumas pessoas que estão na Terra hoje com complexo de afetividade são pessoas que usaram mal a afetividade no passado. Então hoje tem um comportamento de não merecimento, acham que não merecem ser amados, resistem a até uma relação amorosa, tem inibições, tem uma timidez excessiva, tem complexo de inferioridade. Às vezes é o resultado do mau uso ou do abuso da afetividade. E às vezes se envolve em situações sempre de sofrimento, em situações sempre danosas, onde estão em situações de submissão, em relações onde padecem e quase que sabem, ou têm uma sensação, uma intuição que vão padecer naquelas relações, parecem caminhar na direção de relações complicadas. Por quê? Por causa da consciência de culpa, a necessidade de se punir, que às vezes acaba se manifestando nas relações amorosas, nas relações afetivas. Quantos casos dessa natureza? Então temos que ter muito cuidado, desde a nossa precipitação, para sabermos diferenciar o que é amor de sexo, para mais tarde encontrarmos a nossa alma afim, a nossa alma querida, até a falta de mérito nosso. E se por acaso não houver condição, desfazer o vínculo que a gente tenha, na maior amizade, com todo cuidado, e tentar viver a situação em plenitude. Mas o pior é um relacionamento extraconjugal, porque é ferir a alma alheia. E isso nós devemos evitar ao máximo, porque poderemos gerar sequelas e até obsessões. Tenho visto nas nossas sessões mediúnicas quanto de quantidade de depoimentos, de tragédias de obsessão por conta de afetos traídos. Tenho percebido que a maioria dos casos de obsessão não é de ódio gratuito, é de amores traídos que se transformaram em ódios no além. Emmanuel vai dizer: o ódio é o amor que enlouqueceu. Então, por que não evitar uma situação dessa? Evitar compromissos dessa natureza, evitar perturbações dessa ordem, para a gente não confundir prazer com felicidade. O prazer é uma questão de sensação, felicidade é uma questão de emoção superior. E a gente confunde. Não que o prazer não seja importante, mas o amor deve ser colocado na frente para que o prazer funcione de maneira natural. Um grande poeta britânico diz o seguinte: o prazer sozinho, ele diz, é como colher papoulas. Nós colhemos as papoulas, no momento que a gente colhe, elas já começam a murchar. O prazer é isso. É muito satisfatório, mas já começa a ser desinteressante e entediante logo depois. É o nosso ego. Até em outras coisas, não é só no sexo não. Até em outras coisas. Como nós temos essa postura? A gente vai comer, já está satisfeito, mas vê quem é que aguenta um cheirinho de orégano e a pizza passando? Ou uma coisa assim, bem saudável, filé com fritas, e vem as papilas gustativas, e a gente diz: eu até que não me alimentei direito, deixa eu comer um pouco. O ego maravilhoso. Já estamos satisfeitos, mas queremos um pouquinho mais. Então é a mesma coisa que nós estabelecemos em outras áreas que devemos evitar. E nesses casos, nunca devemos interferir na conduta individual, diz Emmanuel, e privada de cada um. O adultério quase sempre tem raízes em conflitos e em tormentos da emoção e, em alguns casos, em tormentos sexuais, da libido desgovernada, que devemos evitar ao máximo. Se por acaso nós conseguimos sentar com a pessoa com quem nós temos um vínculo,
desfazer a situação de maneira amigável, consensual, é válido que nos separemos. Agora, sempre pensar que se aquela alma se vinculou a nós, é dependente da nossa alma o que acontecer a ela, pelo nosso rompimento, faz um débito também para nós. Gera também uma responsabilidade nossa, porque nem todo mundo tem estrutura emocional para aguentar. É o jovem que, por exemplo, conquista a menina através de promessas de casamento para conseguir o envolvimento sexual e depois a larga como objeto e ela se suicida. Ele também é responsável. O suicídio foi uma escolha dela, foi uma opção dela, mas ele indiretamente também tem uma responsabilidade, porque ele empurrou-a, porque nós não sabemos a resistência emocional de cada um. Nós não sabemos se o outro vai aguentar, vai suportar. Então, temos que ter muito cuidado com sentimentos alheios. Nunca me esqueço de Francisco Cândido Xavier, quando contou que uma senhora, e é um caso muito conhecido, que ele conta que uma amiga sua disse a Chico: o Evangelho nos narra que devemos perdoar 70 vezes 7 vezes, portanto 490. Eu perdoei mais de 3.550 vezes nesses 10 anos de casamento. Meu marido é alcoólatra, chega quase todo dia bêbado em casa, então eu perdoo. Então eu perdoei muito mais do que o Evangelho recomenda. Então já não está na hora de eu dissolver o vínculo, de eu separar-me. Chico já estava quase concordando com ela, quando a irmã aparece e diz: cala a boca. Diga a ela que quando Jesus diz perdoar 70 vezes 7 vezes, é cada tipo de falta. E Chico diz: uai, não acaba nunca. Ele diz: não acaba nunca. Disse a ela não gostou, mas disse, e saiu irritada com aquela situação. E passou um tempo, até que ela volta e diz mais ou menos assim: Chico, você lembra-se de mim? Eu sou aquela mulher do marido alcoólatra, etc. Sim, seja bem-vinda, minha filha. E o que foi que aconteceu? Separou dele? Não, ele morreu, Chico. E Chico disse: então a senhora liberou? Liberei, e eu estou sentindo uma falta danada dele. Ele era tão bom, porque morreu, ficou bom. Era tão bom, não podia receber uma mensagem dele não. Ele deve estar tão bem no além, bebia um pouquinho, mas valia tanto ele, etc. E agora ele me deixou. Então eu estava magoada. Então nós não sabemos como é que o outro pensa. Nós nunca conseguimos penetrar totalmente na realidade do outro para naturalmente estabelecer o que é que o outro precisa. Mas gostaria de terminar falando sobre aqueles que passam e que são vítimas do adultério, são vítimas da traição. Esses são bem-aventurados. Aqueles que são vítimas do adultério, se permanecerem numa conduta nobre e não cair na mesma vulgaridade, o problema é do adúltero. O problema é do traidor e não daquele que foi vítima. A vítima está liberando-se, está muito bem. O problema é o outro que carrega conflito. Eu sei que às vezes dilacera o sentimento, que o perdão não é a pessoa fingir que está tudo bem não estando. Não é isso. Mas bom ânimo, coragem para a luta. Perceber que a vítima sempre está muito melhor do que o algoz. E que nada mais importante na terra do que o tesouro da consciência de paz, da consciência de que fez o melhor. Algumas pessoas me perguntam: mas o marido ou a mulher que adulteram não contamina o parceiro chegando em casa com aquela conduta irresponsável? Depende da conduta daquele que foi vítima. Se a conduta daquele que sofreu a traição foi uma conduta honesta, equilibrada, ele tem defesas automáticas que protege ele daquela perturbação. André Luiz, em Libertação, vai narrar um caso de um homem que era alcoólatra e adúltero inveterado. E ao chegar em casa, as entidades agressivas e obsessoras não conseguiam penetrar o lar, porque a sua mulher era dedicada ao bem, dedicada a uma instituição espírita, orava constantemente, e as entidades não conseguiam penetrar no lar. Inclusive, no momento que eles se buscavam sexualmente, que eles se envolviam na intimidade, as entidades que tanto viciavam ele e asselvajavam ele, não conseguiam chegar perto do vínculo que era protegido na privacidade. Porque a conduta dela suplantava a conduta dele. A conduta do bem predomina sobre a conduta do mal.
O que é que as entidades espirituais fizeram, diz André Luiz, na obra Libertação? Começaram a induzir ele cada vez mais a ficar fora de casa, a ficar longe de casa, a ficar afastado de casa. Como não podiam entrar no lar e perturbar a família, tentavam retirá-lo o máximo possível do lar, induzindo-o a bebidas alcoólicas e assim por diante. É a estratégia do espírito agressivo, mas ela permanecia sem se contaminar, sem ser afetada pelo parceiro irresponsável, pelo parceiro vulgar. Então, diante de qualquer situação, o amor tem primazia. O bem nos faz muito bem. O bem pode até fazer bem ao outro, porque vai gerar o despertar no outro mais cedo ou mais tarde. Mas, sobretudo, naquele que faz bem é que fica bem perante as leis universais. Afinal, quando nós desencarnarmos, cada um vai prestar contas à própria consciência, às leis universais que estão na consciência, e não vai prestar contas ao outro. E cada um vai estabelecer o julgamento do que foi certo e do que foi errado. É por essa razão, meus amigos, que o mais importante é a nossa conduta. Se estivermos na atuação do bem, nos relacionamentos amorosos ou fora deles, estaremos muito bem, saudáveis e felizes. Muita paz.